Jardim Sensorial da Unesp em Rio Claro coloca os visitantes em contato com a natureza para refletir sobre inclusão. O espaço faz parte do Centro de Análise e Planejamento Ambiental da unidade e oferece formas variadas de estimular os sentidos. A gente retoma nesta semana no quadro Conexão Unesp a análise de especialistas sobre os principais desafios do futuro presidente a partir do ano que vem. Nesta segunda, o assunto é economia. Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Estar em contato com a natureza para refletir sobre a importância da inclusão. Essa é a proposta do Jardim Sensorial, um espaço aberto à visitação na unidade da Unesp em Rio Claro. Enquanto as abelhas buscam um alimento para a colmeia, a ave repousa tranquilamente antes de voltar aos ares. No alto, a borboleteira pede espaço e visibilidade. O nome, bom, dá para perceber que não é por acaso. Nesse passeio natural, os ouvidos também são contemplados com a musicalidade da água que escorre. Estimular os sentidos e aproximar a comunidade da natureza. Essa é a proposta do Jardim Sensorial, inaugurado em 2016 na Unesp em Rio Claro, em parceria com a Prefeitura. O espaço faz parte do CEAPLA, o Centro de Análise e Planejamento Ambiental. O jardim surgiu porque havia uma necessidade de se ampliarem as áreas de inclusão para pessoas cegas, para pessoas cadeirantes e outros tipos de necessidades especiais, mas também ele é um espaço aberto a toda a comunidade. Só no ano passado, cerca de 1.000 pessoas puderam conhecer as mais de 100 espécies vegetais disponíveis no local. Hoje em dia, todo mundo sabe que tanto mais a população ter conhecimento da área ambiental, melhor para a sociedade, traz benefícios em todos os níveis, né? E o jardim está desempenhando um bom papel nisso, né? Aproximando principalmente adolescentes e jovens para terem um contato mais próximo e um conhecimento mais apurado sobre as questões ambientais, mas também como a sociedade, né? Durante os 120 metros de percurso, os frequentadores percebem que não basta só olhar para descobrir todas as belezas do jardim. Como a ideia do jardim é aproximar os visitantes da natureza, aqui nos Canteiros do Tato, o toque é mais do que bem-vindo, principalmente para as pessoas sentirem e conhecerem os diferentes formatos e texturas dos vegetais, como é o caso da carqueja, essa planta medicinal muito utilizada para fazer chás. No setor da visão, o destaque são as flores coloridas. Já no olfato e no paladar, são as plantas aromáticas, aquelas que fazem sucesso na cozinha. No fim do passeio, ainda uma trilha sensorial. Com os olhos fechados e os pés descalços, o visitante caminha por diferentes superfícies e tenta descobrir o material em que está pisando. Para os cadeirantes ou pessoas com dificuldades de locomoção, o mesmo efeito é sentido no toque das mãos. Num jardim sensorial, os canteiros são elevados do chão para proporcionar aos visitantes cegos e cadeirantes, pessoas idosas, o alcance das mãos, né? Porque se fossem plantadas no chão, elas teriam que se abaixar, o que tornaria muito difícil a visita. E também a largura da passarela toda, do começo ao final, é de 1,20 m, de acordo com o que propõe a ABNT 9050/2015, que é uma lei de acessibilidade para espaços públicos. As visitas guiadas e a manutenção do jardim são feitas por alunos de Biologia e Ecologia. Além de ajudarem na preservação, eles desenvolvem projetos para trazer melhorias ao ambiente. A Maiara foi em busca de apoio financeiro e conseguiu instalar um sistema de captação de água da chuva, o que garante mais irrigação para as plantas. Apesar dele não coletar um volume de água muito grande durante a época das chuvas, ele mostra um exemplo para a comunidade de que todo mundo pode ter esse sistema que é simples, barato e que a gente ajuda na conscientização ambiental, né? E torna o jardim ainda mais sustentável, que é um dos princípios que a gente tem aqui. Já a Gabriela desenvolveu uma composteira de solo, de olho na sustentabilidade. Eu não quis que fosse feito em algo de plástico, que geralmente fica em apartamento e tudo mais. Então a gente resolveu fazer uma composteira de solo,
onde a gente cava um buraco e coloca a matéria orgânica dentro desse buraco. E com isso, o jardim ele consegue se autossustentar. Então a gente pega as matérias orgânicas que são produzidas, colocamos na composteira e depois dela estar maturada, a gente utiliza no jardim. São vivências que despertam nesse grupo uma sensação de dever cumprido. Para mim, a melhor parte é quando a gente tem esse contato com a comunidade mesmo, durante as visitas, que a gente ensina e aprende também ao mesmo tempo, né? As visitas monitoradas podem ser agendadas diretamente na página do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, no site da Unesp Rio Claro. É só entrar na aba Unidade Auxiliar e então CEAPLA. Lá tem as instruções de agendamento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 19 3526 9431. A segunda-feira começou com mudança no tempo e é hora de saber se o frio e a chuva permanecem nos próximos dias. Confira no boletim do IPMET. Nós estamos começando com chuvas no estado devido à passagem de uma frente fria que está provocando chuvas de fracas a moderadas, de uma maneira geral. Esse sistema amanhã ele já deve se deslocar para o Rio de Janeiro, então começa a limpar o tempo a partir do setor oeste do estado e mantendo só a região sul e a faixa leste, que vai permanecer ainda nublado na terça-feira. Na quarta, essa nebulosidade diminui ainda mais, ficando só na faixa litorânea, e na quinta-feira já a tempo estável em todo o estado de São Paulo, sem ocorrências de chuva. As temperaturas já deu uma boa queda devido à entrada dessa frente fria, E para essa madrugada estamos prevendo um pouco mais de declínio nesta madrugada. Então o Bauru deve ficar mínima em torno dos 10 graus. A máxima hoje ela já cai bastante, deve ficar em torno dos 19, 20 graus e depois ela começa a subir gradativamente, 1 a 2 graus por dia. Terça-feira ainda vai ser de tempo instável no sul e leste do estado de São Paulo. Nas demais áreas o sol reaparece, mas as temperaturas continuam amenas. Bauru pode ter chuvas isoladas, mas o tempo aberto predomina. Neste momento, a umidade do ar está em 75%. Os ventos são de 7 km por hora. Hoje as temperaturas variaram entre 13 e 19 graus. Para amanhã, mais frio. Os termômetros ficam entre 10 e 17 graus. A situação econômica do Brasil é tema recorrente na campanha eleitoral deste ano. No Conexão Unesp de hoje, que dá continuidade à discussão dos grandes problemas nacionais, o professor Elton Casagrande, do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara, é quem nos ajuda a entender os desafios que pairam no horizonte do país nessa área. E para ele, a superação deles passa por duas questões principais: a redução da pobreza e o aumento das oportunidades de emprego. Em primeiro lugar, eu creio que para uma boa definição da economia nos próximos anos, será necessário uma boa revisão das nossas referências institucionais e o restabelecimento do equilíbrio entre os poderes. Nesse sentido, um aspecto crucial vai recair sobre o funcionamento e a forma de eleição que ocorre no Brasil. O poder distrital, apesar de todas as discussões que possam existir, o poder distrital teria que ganhar muito maior relevância do que tem ocorrido. E isso é que pode mudar, sim, os rumos do tipo de eleição e de representação que nós temos tido, ou seja, caminhando por uma representação muito mais qualitativa. Devemos dizer que para o Brasil de hoje essa representação não é de melhor qualidade. Um segundo aspecto que nós devemos considerar para o bom funcionamento da economia é a forma do déficit público, como ele ocorre, quais são as razões desse
volume de gastos acima dos tributos e como melhorar esse cenário. Primeiro, não é possível considerar uma melhoria do funcionamento da máquina pública se não tiver uma melhor referência de eficiência e eficácia dos bens públicos ou na produção de bens públicos. No segundo item fundamental é a capacidade de investimento do Estado, e isso é determinante da boa qualidade da infraestrutura e a forma, inclusive contratual, que se é feito a gestão dos próprios investimentos e também depois das concessões dos serviços públicos. Então, essa é uma matéria de grande investigação no campo da ciência econômica, mas também da administração pública. São dois elementos fundamentais. Além de um terceiro item dentro do contexto do déficit público e da participação do setor público na determinação do equilíbrio social de um funcionamento tanto de sociedade quanto de economia, além da eficiência, eficácia, da recuperação do investimento, é o comportamento contracíclico do gasto público, ou seja, quando a economia diminui a atividade, o gasto público entra para dar suporte, e o inverso quando a economia cresce. Esse seria um comportamento esperado para os gastos públicos e não procíclico de uma maneira permanente, não? Um terceiro item da nossa agenda, digamos assim, da agenda do Brasil, além das referências institucionais sobre o déficit público, a nossa segunda, é o nosso regime de metas de inflação. O regime de metas, que tem mostrado o efetivo para controlar preços, necessita para funcionar uma taxa de desemprego absolutamente elevada. É uma taxa inconsistente ou inconsistente, difícil para manter a capacidade de renovação da própria economia, dos aspectos positivos, dos valores seculares que organizam uma sociedade. Então é um efeito destrutivo o que provoca o regime de metas sobre a atividade econômica. Destruir postos de trabalho não é algo para ser comemorado em termos de controle de inflação. Então, o regime de metas pode sim ser feito, receber incrementos, melhorias, ampliando o prazo de controle em vez de 365 dias, considerar sim alguns aspectos de expurgos que afetam por demais a inflação no mês e nem sempre tem efeito com relação à demanda, e, a bem da verdade, que a própria controle monetário da situação econômica não aborte o quê? O crescimento de curto prazo, que naturalmente provoca reajuste de preços relativos e depois do nível geral de preços. Então, que há muito a fazer no regime de metas, sim, e isso foi esquecido por um bom tempo. Finalmente, ou quase finalmente, o ambiente empresarial. O ambiente empresarial que depende do regime de metas, do controle do déficit público e também das referências, colocando aqui, institucionais, que se refere aos poderes, à forma de eleição dessa representatividade. Então, são aspectos macro definidos dentro de um escopo político que pode sim melhorar o ambiente empresarial. Certamente, uma boa revisão de classes de tributos que devem aumentar e outros que devem ser reduzidos, e um melhor controle na entrada de capitais para o Brasil, certamente melhoraria sim o ambiente público no Brasil, de funcionamento empresarial. Não se trata aqui de evitar que os capitais saiam. Hoje, o grande dilema é evitar que eles entrem e que apreciem o câmbio, provocando uma série de distúrbios para a economia brasileira. Eu acredito que esses 4 pontos bem organizados dariam um cenário de melhor expectativa, mas cujo foco principal dos 4 elementos seja a redução da desigualdade social e o aumento das oportunidades de trabalho e de emprego, especialmente para jovens. Eu acho que se a economia tiver esse referencial e a classe política
concebê-los como um referencial importante, ou seja, são os meios para a redução das desigualdades, o Brasil pode voltar a ter uma chance melhor do que aparentemente está em voga. Eu acho que um cenário de médio prazo é o melhor para se pensar no Brasil, e não exatamente até 2020 ou 2021. Creio que nós passaremos ainda por um período de razoável reflexão e de autocrítica de maneira geral. Por hoje é só. Quer ver uma reportagem sobre um projeto de pesquisa ou um evento do seu curso? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é o 14998361190. E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube para receber as novidades da programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.